noite, estudantes da doutrina. Que Jesus vos abençoe, hoje e sempre. Hoje reunimos-nos mais uma vez para o estudo deste livro, Os Mensageiros, uma obra de André Luiz, e hoje vamos ler o capítulo número 3, com o título O Centro de Mensageiros. Portanto, vamos conhecer finalmente este centro junto com André Luiz, e para iniciar os nossos estudos, como sempre, vamos abrir com uma prece. Por isso eu vou pedir a todos que possam, antes de mais, ir fechando os olhos, ir respirando fundo. E sentindo o ar percorrendo o nosso ser, vamos serenar os nossos corações, serenar os nossos pensamentos e elevarmos-nos em uníssono ao Mestre amigo Jesus de Nazaré, agradecendo ao nosso Mestre e ao Pai Celestial por nos conceder a oportunidade de estarmos unidos para que possamos juntos estudar as obras que os seus mensageiros amigos nos trazem para esclarecimento e educação do nosso ser, dos nossos espíritos, para que possamos crescer juntos, aprender juntos e abrirmos o nosso espírito à compreensão da mensagem do Mestre para nós. Querido amigo, pedimos que possas abençoar estes estudos de hoje, guiar o nosso coração para que possamos, Senhor, não só compreender o espírito desta mensagem, mas principalmente abrirmos as portas do nosso coração para que o teu amor possa entrar e para que possamos sempre não mais recolher as nossas mãos perante o auxílio, mas sim oferecê-las sempre ao nosso irmão que aguarda o nosso concurso fraterno, aguarda a nossa boa vontade para aprender e servir sempre. Mestre, guia-nos com a tua paz e consola todos os corações que mais necessitam nesta hora. Se conosco, querido amigo, e que assim seja. Muito bem, obrigada, amada. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nós vamos iniciar, então, o estudo do capítulo 3. E André vai nos ensinar, juntamente com Tobias. Quem se lembra de Tobias? Para aqueles que não leram nosso lar, Tobias é um amigo que André fez no mundo espiritual. Ele tem uma história muito interessante. Eu os convido a ir ao livro anterior para conhecer Tobias. Então, nós iremos iniciar o estudo e descobrir que o centro dos mensageiros não é um centro de carteiros. Parece que é essa mensagem que ele comenta.
Vamos ter a nossa irmã Duda lendo aí para a gente o capítulo. Capítulo 3, no Centro de Mensageiros. No dia seguinte, após ouvir longas ponderações de Narcisa, demandei o Centro de Mensageiros no Ministério da Comunicação. Acompanhava o estimoso Tobias, não obstante os imensos trabalhos que lhe ocupavam o circuito pessoal. Deslumbrado, atingi a série de majestosos edifícios de que se compõe a sede da instituição. Julguei encontrar algumas universidades reunidas, tal a enorme extensão deles. Pátios amplos, povoados de arvoredo e jardins, convidavam a sublimes meditações. Tobias arrancou-me do encantamento exclamando: o centro é muito vasto. Atividades complexas são desempenhadas neste departamento de nossa colónia espiritual. Não creia esteja resumida a instituição nos edifícios sobre nossos olhos. Temos nesta parte tão somente a administração central e alguns pavilhões destinados ao ensino e à preparação em geral. Mas esta organização imensa restringe-se ao movimento de transmissão de mensagens? Perguntei curioso. O companheiro sorriu significativamente e esclareceu: não se ponha assim contra aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Acreditaria, porventura, que tanto trabalho se destinasse apenas a uma mera movimentação de noticiário? Amplie suas vistas. Este serviço é a cópia de quantos se fazem nas mais diversas cidades espirituais dos planos superiores. Preparam-se aqui numerosos companheiros para a difusão de esperanças e consolos, instruções e avisos nos diversos setores da evolução planetária. Não me refiro tão só à a emissários invisíveis. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médiuns e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Tarefeiros de conforto espiritual encaminham-se para os círculos carnais, em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Que me diz? Interroguei surpreso. Segundo os seus informes, os trabalhos de esclarecimento espiritual devem estar muitíssimo adiantados no mundo. Fixou Tobias, expressão singular, sorriu tranquilamente e explicou: você não ponderou, todavia, meu caro André, que essa percepção não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas não são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem a execução parcial da tarefa, outros muito fracassam de todo. O serviço legítimo não é fantasia, é esforço e sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina, como existe a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta espírito de serviço no cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Acredite, meu caro, que todo o trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito. São muito escassos os servidores que toleram as dificuldades e reveses das linhas da frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Algo impressionado considerei: isto me surpreende sobremaneira. Não se supunha fossem preparados aqui determinados mensageiros para a vida carnal. Ah, meu amigo, falou Tobias sorridente, poderia você admitir que as obras do bem estivessem circunscritas a simples operações automáticas? Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cursos externos, na atividade religiosa.
Queremos, por lá, resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a máxima edificação. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável e santo, e incontestavelmente o Senhor nos concederá suas bênçãos. No entanto, é imprescindível considerar que a manutenção e limpeza do vaso para recolhê-las é dever que nos assiste. Não preparamos, pois, neste sempre, simples postalistas, mas espíritos que se transformem em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. Pelo menos é este o programa de nossa administração espiritual. Calei emocionado, ponderando a grandeza dos ensinamentos. Meu companheiro, após longa pausa, prosseguiu observando. Raros triunfam, por quase todos eles ainda ligados a extenso pretérito de erros criminosos que nos deformam a personalidade. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. É desse modo que prosseguimos, por lá, agarrados ao mal e esquecidos do bem, chegando por vezes ao disparate de interpretar dificuldades como punições, quando todo o obstáculo traduz a oportunidade, verdadeiramente preciosa aos que já tenham olhos de ver. A esta altura, alcançamos enorme recinto. Centenas de entidades penetravam no vasto edifício, cujas escadarias galgamos em animada conservação. Os aspectos do maravilhoso átrio impressionavam pela imponente beleza. Espécies de flores, até então desconhecidas para mim, adornavam colunatas espalhando cores vivas e delicioso perfume. Quebrando-me o enveledo, o Tobias explicou. As diversas turmas de aprendizes encaminham-se às aulas. Procuremos Anicete no departamento de instrutores. Atravessamos galerias vastíssimas, sempre defrontados por verdadeiras multidões de entidades que buscavam as aulas em palestras vibrantes. Em pequeno grupo, parecia manter conservação muito discreta, encontramos o generoso amigo de véspera, que nos abraçou sorridente e calmo. Muito bem, disse alegre e bondoso. Esperava o novo aluno nesta manhãzinha, desde a manhãzinha. E em virtude de Tobias alegrar muita pressa, o nobre instrutor explicou. Doravante, André, ficará aos meus cuidados. Volte tranquilo. Despedi-me do companheiro comovidamente. Notando-me o natural acanhamento, Anicete determinou um auxiliar de serviço. Chamo Vicente em meu nome, e voltando-se para mim esclareceu. Até agora, Vicente é o meu único aprendiz médico. Vocês ficarão juntos, em vista da afinidade profissional. Não haviam decorrido 3 minutos e tínhamos Vicente diante de nós. Vicente, falou Anicete sem afetação. André Luís é nosso novo colaborador. Foi também médico nas esferas carnais. Creio, pois, que ambos se encontrarão à vontade, partilhando a mesma experiência. O interpelado abraçou-me, demonstrando extrema generosidade e, após encorajar-me com belas palavras de estímulo, perguntou ao nosso orientador: quando devemos procurá-lo para os estudos de hoje? Anicete pensou um instante e respondeu: esclareça ao novo candidato os nossos regulamentos e venham juntos para as instruções após o meio-dia. Obrigada, Duda. Bem. Ao decorrer da leitura, nós vamos resgatar algumas partes, tá bem? Vamos meditar sobre o que os mentores deste estudo quis que pudéssemos explorar. Mônica, você pode ler para a gente essa poesia, essa parte de uma poesia de Casimiro? Sim. Sombra e luz, vem a noite, volta o dia, cresce o broto, nasce a flor, vai a dor, surge a alegria, dourada manhã do amor. Assim, depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura
a luz, a ventura e a paz. Casimiro Cunha, Parnaso de Além, Além Túmulo, capítulo 23. E o que que você acha que o Casimiro quis dizer nessa primeira e nessa segunda estrofe? Vem a noite, volta o dia, cresce o broto, nasce a flor. Olha o recomeço. Vai a dor, surge a alegria, durando Esperança. a manhã do amor. Assim, depois da amargura que a vida terrena traz, a alma encontra na altura a luz, a ventura e paz. Esse poema me fez lembrar daquela mensagem que Chico recebeu da Mãe Maria, de que nada dura para sempre, não só a dor, nem o nosso egoísmo, não é? Os dias de alegria, tudo passa, é tudo terreno. E eu adoro essa parte em que ele diz: cresce o broto, nasce a flor. Uma coisa tão pequenininha nasce aí a flor. O que vocês acharam? Mada? Tá com uma cara bem confusa? Não, estava aqui a ver a tecnologia, a lidar com a tecnologia, mas este é o que tu disseste, lembra a renovação, lembra que tudo passa, lembra a continuidade da vida, o ir e vir, a esperança sempre presente. E eu acho esta frase do Dourando a Manhã do Amor, que tudo isso vai contribuindo para o nosso amanhã mais promissor. Sempre. Todas as experiências. Obrigada. Então, eu vou pedir aí a Mônica para ler do lado direito, onde está Organizamos Turmas, retirado do livro. No livro dos Espíritos, na Não. questão 5. Não. Não? Na parte direita aqui, olha, Organizamos Ok. Turmas, é retirado do livro. Organizamos turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Médios e doutrinadores saem daqui às centenas anualmente. Tarefeiros do conforto espiritual encaminham-se para os circuitos carnais em quantidade considerável, habilitados pelo nosso centro de mensageiros. Muito bem. Então, o que vocês acham que isso quer dizer? Para aqueles que já têm aí um conhecimento do Espiritismo e do... Eu quando li esta parte do capítulo, a primeira coisa que me veio à mente foi o muitos chamados e poucos escolhidos do Evangelho. E é isso. Não sei se alguém mais quer acrescentar alguma coisa, quer dar a sua opinião. Sim, eu vejo isso, ou seja, está um bocadinho ligado com o poema que nós acabámos de ler, naquela história de renovação que a Madalena resumiu bem, de renovação, de uma nova oportunidade, de uma esperança, e que nos traz esse conforto ao coração, não é? Porque ainda que quanto mais cedo nós resolvermos iniciar a nossa regeneração interior, mais cedo nós sairemos destes ciclos de reencarnações dolorosas, como Emmanuel chama, mas, por outro lado, dá-nos essa esperança que aquilo que nós não conseguirmos trabalhar ainda nesta vida, nós voltaremos a ter a oportunidade de rever toda a lição e voltaremos a ter uma nova oportunidade de vir experienciar ao mundo aquilo que ainda não nos foi possível. E de facto é verdade, faz lembrar esse capítulo de muitos chamados, poucos escolhidos, mas um dia nós vamos querer ser escolhidos e esse dia chegará para todos nós.
Boa. Agora me faz um favor, o Felipe, lê a questão 132, só a questão. Deixa que eu vou passar a resposta. A dona Júlia pode, por favor, ler a resposta depois que ele acabar a pergunta. Ok. Por favor. Da pergunta número 132 do Livro dos Espíritos: qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? A senhora Júlia pode ler, por favor, a resposta que está aqui do lado esquerdo? Olha, Deus... Sim. Deus impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. Obrigada. Então, por mais triste que seja nós vermos tantos irmãos saírem em missão, saindo para a reencarnação, tanto preparo, estudo, e muitos poucos são aqueles que triunfam. Além disso, se nós formos olhar pelo lado positivo, Deus é misericordioso e Ele dá-nos a oportunidade de nos refazermos e tentarmos novamente. Não é por isso que nós vamos ter a desculpa de errar, porque a gente sabe que vai refazer. Mas nós sabemos que a misericórdia de Deus, ela prevalece para cada um de seus filhos. E cada um de nós tem nós estamos em graus diferentes de evolução. Mas todos nós será dada a oportunidade do progresso. Certo? Sim. Boa. Nós vamos fazer um trabalho em grupo agora. Eu vou pedir aí a Dona Maria para ler para mim a parte do livro que começa aqui, essa preparação. Essa preparação não constitui ainda a realização propriamente dita. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muitos, raros os que triunfam. Alguns conseguem a execução parcial da tarefa, outros, muitos fracassam de todo. Muito bem. Então, nós vamos fazer o seguinte, em grupo nós vamos pegar o Evangelho, para aqueles que têm, para aqueles que não têm, vamos ouvir. E nós vamos ler aqui a passagem que está aí dita. Eu vou pedir ao meu pai para ler. Ele está muito quieto ali. Capítulo 28 do Livro dos Espíritos, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Muito bem. Então, nós reconhecemos o cristão pelas suas obras. Será que nós podemos nos chamar, intitular cristãos? O que vocês acham? E o que isso tem de conexão com a fracasso ou a execução do plano? Bem, como também o próprio capítulo de hoje falava, não é? Ele dizia que, era Tobias, se não me engano, dizia que nós queremos aqui na Terra que basta crer que tudo depois nos é possível, tudo nos é dado. Não basta, mas que não basta isso, não basta simplesmente crer e orar para que tudo nos seja concedido. É preciso o nosso concurso, o nosso esforço constante, a nossa renovação, o nosso trabalho ativo. Por isso é que aqui também no Evangelho nos diz, porque reconhecem-se os cristãos pelas suas obras e reconhece aquele que realmente tem o Evangelho de Jesus no coração pelo amor que ele espalha ao seu redor, pelos atos de bondade, pela simpatia, pela beneficência, por tudo aquilo que pratica, pela gentileza nas palavras, nos sentimentos, nos pensamentos. E
que sim, como a minha mãe está aqui ao lado a dizer e fazendo-me perder aqui o raciocínio, mas pronto, fora da caridade não há salvação, portanto, sim, é isso mesmo. E é assim que se reconhece aqueles que não é preciso afirmar-se cristão, nós reconhecemos aquele que tem o Evangelho dentro do coração pelas suas obras. Esses são aqueles que realmente herdarão a terra, como são os bem-aventurados, como nos fala Jesus. E pronto, acho que é o que Deus espera de nós, não é? Como ele também, Tobias diz, com certeza, inevitavelmente, Deus nos concede todas as bênçãos. Mas é preciso o nosso esforço, é isso que ele espera de nós em retorno. É a nossa dedicação à sua obra de amor. Por nós, também, por nós mesmos, em paz. Próximo. Eu posso, apesar de já terem sido muito específicos, eu resumiria como mais do que transportarmos uma bandeira que nos intitula como se fosse um cargo que exercemos no dia a dia como cristão ou como espírita, mais do que isso, Jesus Cristo não deixou nenhum nome da religião, foi sempre dado pelo homem, foi sempre definido pelo homem. Então, mais do que nós embandeirarmos o nome para nos definirmos, essa definição do verdadeiro cristão é aquele que procura seguir na sua plenitude ou naquilo que seja o mais próximo possível dos atos que Jesus Cristo ensinou. E essa é a única forma possível de alguém dizer que é seguidor do Cristo. E a nossa consciência alertar-nos já logo se o estamos a fazer ou não. E é isso. Mais do que ser uma forma de viver exteriormente, de nos intitularmos alguma coisa, nós temos que estar em paz connosco por sabermos que estamos a desenvolver os esforços necessários para ser o mais próximo possível daquilo que foi o exemplo de Jesus em nossas vidas. Mônica? Não tenho muito a acrescentar, acho que foi tudo dito, mas o que eu acho é que não basta só acreditar, não é? E nós agora, com um bocado de conhecimento que temos, já sabemos mais ou menos o que é que Jesus, o que é que Deus espera de nós. E eu acho que é tentarmos seguir o caminho, o melhor que nós sabemos, não é? Dizer, eu sigo, eu acredito, também é tentarmos fazer aquilo que Jesus nos pede, que é tão difícil. Primeiramente, amar-nos uns aos outros, que é muito difícil, e por aí adiante, sermos caridosos no nosso dia a dia, connosco mesmos e com os outros. Pronto, só de termos esse conhecimento e só de termos a consciência daquilo que é certo e errado, acho que é o primeiro passo. E Tá travando, Mônica. Travo completamente. Voltou. Pronto. a minha internet está um bocado, não sei se ouviram, a minha internet está um bocado instável. Ouvimos, mas parou ali no fim, mas deu para entender o seu ponto de vista. Realmente, obrigada. Obrigada. A senhora Júlia quer comentar? Tem alguma coisa a acrescentar? Não, foi bem explicadinho.
Obrigada. Temos umas boas pessoas que sabem dizer. Obrigada. Duda? Não, também acho que já foi tudo dito. Pai? Obrigada. Vou falar um pouquinho. Estava esperando deixar ele para o fim, que eu sei que... Eu vou falar só um pouquinho. Meus queridos irmãos, a tarefa do Cristo na Terra é uma tarefa árdua e requer muita vontade, persistência e fé. Nós, quando frequentamos esses cursos de mensageiros, aqui praticamente colocado em nosso lar, mas nem todos nós somos provenientes dessa colônia. Mas a instituição universal da mensagem de Deus e de Jesus, ela prevalece em todos os rincões espirituais e materiais. Quando nós vemos um prodígio de mediunidade, ou um prodígio de alocução, um comandante de massas, um espírito que traz a renovação a cada palestra, a cada toque que dá perante as multidões, que não é o nosso caso, nós observamos nas palavras de Aniceto e de Tobias que o quão é difícil a gente cumprir exatamente as regras, como ele diz, né? No capítulo anterior, no finalzinho, ele diz, né, de cumprir explicar como funciona e as regras disso. Nós fazemos um curso intensivo de mensagem, de como captar a mensagem do Cristo, de como transformá-la para aqueles seguidores em que nós estaremos unidos, porque desvirtuamos-los, e a grande maioria, a esmagadora maioria de nós fracassa na sua missão, fracassa no compromisso assumido. Quando nós encontramos a nossa maneira de trazer a mensagem de Jesus, às vezes é tarde, outras vezes é cedo demais, e a gente, ao longo do caminho, vai perdendo aquela fé e aquela vontade inabalável de cumprir aquilo que nós aprendemos nos cursos de mensagem. É muito bonito a gente sentar numa mesa, receber uma mensagem do instrutor espiritual, ou receber uma psicografia do além-túmulo, consolando algum parente, ou de outras formas, o nosso abraço, aonde aquele ente querido utiliza-se da nossa mediunidade. Mas quantos e quantos e quantos nós deixamos de fazê-lo? Por birra, por egoísmo, por orgulho, cobramos aquilo que não devíamos cobrar. Allan Kardec diz exatamente: procurai os verdadeiros cristãos e reconhecereis pelas suas obras. E mais à frente diz: reconhecereis os espíritas, portanto, amarem. Então, nós precisamos exatamente identificar. As lições já não são novas para nós. Nós viemos sabendo quase que de cor, como diz o Chico. Eu falei, eu sei de cor o Evangelho segundo o Espiritismo. Você acha que ele não frequentou esses cursos de preparação também? Ele, o Valdo Vieira e tantos outros amigos da mensagem de Jesus. Nós, agora, vamos procurar acelerar o nosso passo na transmissão dessa mensagem. Vocês ainda são jovens, ainda têm todo o poderio da juventude e dos anos pela frente.
desempenhem bem. Não sejam os milhares que se perdem, sejam os raros que sobrevivem e que cumpram a sua missão. Levar a palavra como está sendo levada por esse grupo de jovens que vocês são. Há algumas centenas de pessoas que vão ver pela internet e alguns milhares de espíritos que participam do esclarecimento junto com nós. É maravilhoso. Não percam a fé. Ah, ninguém está me vendo. Está. Principalmente Deus. Porque Ele diz: você é meu filho. Eu vos criei a minha imagem e semelhança. Então, tudo que nós fizermos em prol do nosso irmão, alguém aqui eu disse que fora da caridade não há salvação, e realmente o esclarecimento é uma das maiores caridades que podemos fazer. Porque às vezes o nosso irmão não necessita do alimento nem espiritual ou nem material, mas sim do esclarecimento, não é? 2 asas te levarão ao nosso Pai. A sabedoria é uma delas, e só se aprende a ser sábio aprendendo a ouvir as lições, os ensinamentos de Jesus. E cuidado, cuidado, para não cairdes em tentação. A mensagem é linda, está aí. Não vamos complicá-la. Quanto mais simples, melhor. Jesus foi simples. Ele falava por parábolas porque nós não entendíamos. Só que ele mandou o Consolador, o Pai mandou o Consolador. E esse nos fala claramente da lei de causa e efeito e de tudo o que precisamos fazer para amarrar a sandalinha da nossa evolução. Muito obrigado. Pronto, ele falou e disse. Perfeito. Eu só quero acrescentar, né? Eu acho que todos nós estamos bem sintonizados, e eu agradecer ao meu pai por ter incluído tudo, né? O intuito do trabalho com este grupo maravilhoso que nós somos é que a mensagem diz que nós seremos reconhecidos pelas nossas obras. E só para dizer a todos vocês que só de você acordar, pensar em Deus, participar do estudo, você está já iniciando a sua obra. Não são obras maravilhosas e grandes, e, como meu pai disse, é muito simples. É dentro do seu coração. Só de você tirar esses minutos do seu tempo, do seu dia, para agradecer o seu conhecimento. E, às vezes, na leitura, no estudo do lar, né, no seu momento pessoal, você já está começando aí a praticar a sua obra. Muito bem. Se vocês me derem aí, então, a palavra, quando eu acho que nós todos comentamos, podemos seguir em frente, eu vou passar para o próximo slide. Dona, quem é que não leu ainda? Tem alguém que não tenha lido ainda? Elizabeth não pode ler, né? Que ela não está, ela está só ouvindo. Ana? Será que a Ana pode ler? Ela está aí do lado, mas não sei se ela quer ler. Sim. Pode ser. Isto? Do lado esquerdo? Sim. É do lado esquerdo, dessa vez, sim. O serviço legítimo não é fantasia. É esforço, sem o qual a obra não pode aparecer nem prevalecer. Longas fileiras de médiuns e doutrinadores para o mundo carnal partem daqui, com as necessárias instruções, porque os benfeitores da espiritualidade superior, para intensificarem a redenção humana, precisam de renúncia e de altruísmo. Magda, você quer ler a mensagem de Emmanuel para nós? Lê, sim. Mensagem aos médiuns. Venho exortar a quantos se entregaram na terra à missão da mediunidade, afirmando-lhes que, ainda em vossa época, esse posto é o da renúncia,
da abnegação e dos sacrifícios espontâneos. Faz-se mister que todos os espíritos vindos ao planeta com a incumbência de operar nos labores mediúnicos compreendam a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu trabalho elevado e nobilitante. O Emmanuel está mesmo presente no nosso estudo esse ano. Incrível. Deixa eu ver. Duda, você quer ler essa passagem aqui do livro? Por favor. Sim, é do lado esquerdo, certo? Ok. Nossa visão na Terra costuma viciar-se no círculo dos cultos externos, na atividade religiosa. Queremos por lá resolver todos os problemas pela atitude suplicante. Entretanto, a genuflexão não soluciona questões fundamentais do espírito, nem a mera adoração à divindade constitui a massa edificação. Em verdade, todo ato de humildade e amor é respeitável. Dona Maria, quer ler a mensagem de Emmanuel, por favor? Necessidade de exemplificação. Todos os médios para realizarem dignamente a tarefa a que foram chamados a desempenhar no planeta necessitam identificar-se com o ideal de Jesus, buscando para alicerce das suas vidas o ensinamento evangélico em sua divina pureza. A eficácia da sua ação depende do seu despreendimento e da sua caridade, sendo uma das suas obrigações melhorar o seu meio ambiente com o exemplo mais puro de verdadeira assimilação da doutrina de que são pregoeiros. Eu vou deixar mais alguns segundos só para a gente possa refletir, porque todos nós aqui no grupo somos médiuns. Parece que é uma receita, não é uma receita de cozinha, não é? Nós temos aqui todos os ingredientes para que nós possamos concluir aí. Agora eu vou pedir a senhora Júlia, se ela pode ler aqui, do lado direito para mim, por favor. Não preparamos, pois no centro simples, portalistas, mas espíritos que se transformam em cartas vivas de Jesus para a humanidade encarnada. É este só, não é? Sim, obrigada. Mônica, você quer ler então aí essa mensagem de Paulo? Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Olha aí o poder, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Está em cada um de nós. E para terminar o nosso estudo, nós vamos ler só mais uma mensagem e vamos ouvir Emmanuel. Então, Felipe, leia para a gente, por favor. Aqui do livro. Em cada novo ciclo de empreendimentos carnais, acreditamos muito mais em nossas tendências inferiores do passado que nas possibilidades divinas do presente, complicando sempre o futuro. Pai, você poderia, por favor, ler a mensagem de Emmanuel em Pão Nosso, com relação bem parecida com o que André está dizendo aqui. Do livro Pão Nosso, a lição de número 69, intitulada Hoje. Antes,
exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 3, no verso 13. O conselho da exortação recíproca, diária, indicado pelo apóstolo, requisita bastante reflexão, para que se não estabeleça guarida a certas dúvidas. Salientemos que Paulo imprime singular importância ao tempo que se chama hoje, destacando a necessidade de valorização dos recursos em movimento, pelas nossas possibilidades no dia que se passa. Acreditam muitos que, para aconselhar os irmãos, necessitam falar sempre, transformando-se em discutidores contumazes. Importa reconhecer, porém, que uma advertência, quando se constitua somente de palavras, deixa invariável vazio após a sua passagem. Qual ocorre no plano das organizações físicas, edificação espiritual alguma se levantará sem bases. O exortai-vos uns aos outros representa um apelo mais importante que o simples chamamento aos duelos verbais. Convites e conselhos transparecem com mais força do exemplo de cada um. Todo aquele que vive na prática real dos princípios nobres a que se devotou no mundo, cumpre zelosamente os deveres contraídos e que demonstre o bem sinceramente. Está exortando os irmãos em humanidade ao caminho de elevação. É para esse gênero de testemunho diário que o convertido de Damasco nos convoca. Somente por intermédio deste constante exercício de melhoria própria, libertar-se-á o homem de enganos fatais. Não te endureças, pois, na estrada que o Senhor te levou a trilhar, em favor de teu resgate, aprimoramento e santificação. Recorda a importância do tempo que se chama hoje. Essa mensagem, ela veio bem dura para mim no meu coração, vou te ser sincera. Nós temos que parar de olhar para os lados, de nos comparar. Nós vimos na questão do cristão, se chamar cristão. Ninguém é melhor do que de ninguém, ninguém é mais cristão do que o outro, ninguém é mais espírita do que o outro. Nós conseguiremos alcançar nosso destino, o fim desse caminho, se nós pararmos de olhar um pouco para a comparação e olharmos para dentro de nós, porque aí nós poderemos conduzir-nos seguindo o Mestre. Não sei se faz sentido o que estou querendo dizer. Quando eu estava pensando, estava diferente. Mas o que eu quero dizer é um caminho que tem muitas curvas, não é? E é, às vezes, impossível não ter que parar em uma dessas passagens, dessas paragens, mas nós temos que seguir em frente e ter a nossa visão sempre direcionada ao Mestre Jesus. André, ele disse, no prefácio do nosso lar, que uma existência é um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Que esse momento que nós partilhamos juntos nessa existência possa nos renovar para a próxima. E vamos aí trabalhar enquanto há tempo, meus irmãos. A oportunidade está aí para todos nós. Alguém quer adicionar alguma coisa antes de nós terminarmos e fazermos a prece de encerramento? Muito bem, eu vou só mostrar para vocês as referências utilizadas no estudo de hoje.
Para aqueles que quiserem depois verificar, vai estar disponível no nosso vídeo do YouTube. E deixar aí para vocês o meu agradecimento, pedindo que o Senhor traduza a todos vocês o meu agradecimento em renovadas bênçãos de alegria e paz. Vamos passar para a prece de encerramento. Alguém sentindo aí no coração de fazer a prece? Pedi meu pai para fazer a prece. Não estava presente na semana passada. Muito bom ter ele aí com a gente. Vou só partilhar aqui a música. Criador da vida, espalhaste o teu amor por todo o espaço conhecido e desconhecido. Essa fagulha divina que nos anima, nos exorta, agora, neste momento, a trabalhar por nós, a trabalhar por nosso irmão, pela comunidade que habitamos, pelos irmãos que não conhecemos, por aqueles que nos procuram também na erraticidade. Falhos somos nos compromissos que assumimos perante a lei, perante a misericórdia divina, que nos regou abundantemente com os recursos das transmissões, através do uso da nossa voz. Ainda não fizemos parte da comunidade de espíritos que cumpriram o seu papel. Mas a nossa vontade, a nossa fé nos impulsiona fortemente para o complemento dessa tarefa que só nos cabe a nós executá-la. Infunde em nossos corações, querido amigo Jesus, a paz e o teu amor. Dê-nos a oportunidade durante essa semana de exemplificar o que aprendemos. Cuida de nós, para que possamos cuidar de nós também. Que assim seja. E assim nós terminamos mais um estudo. E acreditem ou não, no horário certo. Vou agradecer a todos vocês aí pela participação. E nós vamos nos comprometer a estar aqui. Peço que todos vocês também se comprometam. Na próxima semana, se assim Deus o permitir. Uma ótima semana a todos. Fiquem com Deus.